Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos ler as Escrituras Sagradas no livro de Mateus, né? Segundo Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler ali do versículo 15, tá bem? Ai, minha cara dente. Ai, Glória senhor, a eu tô Deus. com fome. Glória a Jesus. Então, livro de Mateus, capítulo 18. Louvado seja Deus. No versículo 15, diz assim, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. O perdão do pecado de um irmão. Deixa eu só arrumar aqui a tela. Isso. Bom? Diz assim a palavra. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dizei-o à igreja. E se também não escutar, a igreja considerai-o como um gentil ou publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra, cerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Porque aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aqui nós vamos parar nessa parte do perdão do pecado do irmão. Depois nós damos a continuidade da parábola do credor incompassível, né, irmãos? Queridos, nós vemos aqui, irmandade, que o Senhor Jesus ele está nos ensinando, né, sobre um perdão. Quando um irmão nosso, uma irmã, peca contra nós, venha ofender-nos. E assim, o que é uma ofensa, irmão? É quando uma pessoa ela fala mal, uma coisa que não é verdade, ela distrata. Então, ela peca contra um irmão ou uma irmã. Então, o Senhor Jesus ele está ensinando aqui que, na verdade, ele quer que todos nós que somos irmãos, que nós estejamos todos unidos. E os discípulos, ele estava orientando os discípulos naqueles dias, né? Quando Jesus estava na terra, e como nós nos dias de hoje também. O Senhor Jesus estava orientando a eles que eles deveriam perseverar nos bons relacionamentos entre eles, entre os próprios discípulos. E o Senhor Jesus, né, irmão, estava pedindo que eles deveriam evitar a todo custo as inimizades. Era isso que Jesus estava querendo, que teria harmonia entre eles, né? Teria que evitar as inimizades, intrigas, contenda. Isso é o que nós também, nos dias de hoje, essa é a vontade do Pai, que nós também, amados, nós devemos evitar contendas. O crente em Cristo, nascido em Cristo Jesus, nascido no Evangelho do Senhor, ele é uma nova pessoa. O homem, a mulher, é uma nova criatura, regenerada pelo Espírito Santo de Deus. Então, já sabemos definir o que agrada a Deus e que não agrada a Deus. Então, amados, cada um de nós devemos sempre estar vigiando para que nós evitemos contendas, intrigas, brigas, enfim. Isso pode ocorrer no meio da família, pode ocorrer também no meio da irmandade local,
entre irmãos, também no trabalho, em todas as áreas da vida de um cristão. A nossa missão, irmão, é nós sempre como discípulo, aprendendo de Jesus e nós, discípulos, ensinando os nossos filhos, os nossos irmãos, sempre ter bom relacionamento um para com o outro, para que assim, irmãos, nós vamos evitando todos esses problemas de inimizade e, claro, que o nome de Deus ele vai sendo glorificado na vida de cada um. Essa é a vontade do Senhor Jesus. Por isso que ele aqui na palavra, ele diz que nós teríamos que, quando um irmão peca contra nós, ou seja, quando uma pessoa ela te ofende, o correto é que você vá ao encontro dessa pessoa, porque aquele que te ofende, ela já está com o coração já enegrecido, né? E assim, ela não vai vir pedir perdão, porque ela já tem aquela ofensa, mas você que recebeu a ofensa, que como um bom servo de Deus, uma boa serva de Deus, você vai ao encontro daquela pessoa, oh, meu irmão, minha irmã, o que eu tenho feito? Por que chegamos a isso? Com um bom entendimento, né? E aquela pessoa ela pode estar ali com a ira naquele momento, porque para ofender, às vezes tem uma ira também, ou então, irmãos, motivo de inveja. Bom, o Senhor conhece tudo. Mas o que nós cristãos devemos fazer? É ir ao encontro. Lembra daquela passagem também que diz assim, o Senhor Jesus, quando vocês estiverem no altar e lembrar-te que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, vá primeiro reconciliar-te com teu irmão e só depois vem e oferece a tua oferta ao altar. Então veja que o Senhor Jesus, ele nos ensina que nós devemos ter a paz com todos e nós devemos nos amarmos e de todo custo evitar intrigas, problemas. É claro, irmão, que nem tudo a gente consegue, porque tem outra parte que às vezes não aceita, mas para quem se reconciliou e a outra parte não aceitar, você está livre na presença de Deus, porque você fez o que é a vontade do Pai. Tá bem, irmãos? E alguém pode perguntar, mas, oh, irmão, já aconteceu na minha vida, eu pedi perdão e não aceitou o perdão e não quis, está totalmente livre diante do Senhor. Aí, essa outra parte cabe agora com o Senhor. Bem? Então, amados, o Senhor Jesus, ele pede para que nós façamos assim. Na vida da igreja também, que tem os discípulos, porque eles estão depois o Senhor Jesus dá autoridade a eles vão anunciando o evangelho e vai se constituindo uma igreja, né? Os discípulos vão se aumentando, eles vão sendo apóstolos, depois João, Pedro, Tiago apóstolos, vão sendo apóstolos, e eles estão liderando depois a igreja que Jesus ordenou. Disse para Pedro que sobre aquela pedra, que é Cristo, seria edificada a igreja. Então, é através de Cristo que se edifica uma igreja. E aí, irmãos, às vezes tem alguns irmãos que se desviam da presença de Deus, como naquela época também, eles iam lá e com amor, com carinho, para ganhar aquela pessoa, para que ela voltasse para o caminho, não abandonasse a igreja, que a igreja é as pessoas, aquela união, aquela comunhão, de estar participando juntos em tudo, na palavra, na oração, enfim, assim como os discípulos ali nos primeiros, eles estavam fazendo. E, irmãos, e quando aquele irmão, ele aceitava e voltava para a igreja, irmãos, ele se alegrava, e a igreja junto, porquanto aquele irmão se arrependeu do seu pecado, de desviar-se da presença de Deus e voltou. Com isso, ganhaste o teu irmão. A missão nossa é ganhar os nossos irmãos que se desviam da presença de Deus, que você vai com amor, com carinho, e você traz, eles compreendem e voltem para a presença de Deus. Nós não temos a missão de punir ninguém, mas sim de ganhar as almas, fazer compreender Cristo, compreender a misericórdia, o evangelho dele.
Louvado seja Deus. Agora, às vezes, tem um irmão que ele pode ser rude, não quer aceitar. Então, vai com 2, 3 testemunhas, e isso já se fala de igreja. Não aceitou, então não há conversão nesse irmão. Porque se ele não aceita o perdão, irmão, ele não aceita um pedido de perdão e ele não perdoa e não quer comunhão com aquela pessoa, ele não, verdadeiramente, ele não conheceu Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus ensina o que é um perdão de um pecado de um irmão. Quais são os procedimentos que nós devemos fazer? Está vendo, irmãos? Então, nós que estamos aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, nós temos que evitar as discórdias de todo custo. Tá bem, irmãos? E devemos ser poderosos na concordância. Nós temos o Senhor Jesus, ele garante uma promessa que tudo que nós ligarmos na terra, ligaremos lá no céu. E essa passagem também está em Mateus 16, irmãos, ali, glória ao nome do Senhor Jesus, nos versinhos, nos últimos versos, e que está entre os 27, ali, do 24, ali tudo, perdão, do versículo aqui da confissão de Pedro, nós vemos aqui entre o versículo 21, 22, 23, ali você vai encontrar essa passagem, tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. É claro, irmãos, que isso tem que ter ali, primeiramente, a ordem celestial. Não é que a gente vai ligando uma coisa de qualquer jeito ou desligar alguém de qualquer jeito. Não, meu irmão. Isso aí vai vir do céu, a permissão celestial. Aí sim, sob a autoridade de Jesus, nós fazemos o que tem que ser feito. Cada um cristão fará o que tem que ser feito. Tá certo, meus amados irmãos? Então, a parte da passagem desta palavra que Jesus está dizendo é para que nós também, esse irmão ofendido, esse irmão que comete um pecado, e ele não quer escutar a igreja, não quer escutar o seu irmão, então essa pessoa, como foi dito aqui, ela não é convertida, ela não conhece verdadeiramente quem é Jesus Cristo. Jesus é a fonte do perdão, é a fonte da vida, é a fonte do amor, e aqui a palavra de Deus diz, quando ele não escutar a igreja, então, aqui nós estamos entendendo, irmãos, nesse versículo 7, ó, se não escutar, dizei-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considerai como um gentil e publicano, que é pecador, né? Vocês lembram lá que os fariseus falavam assim, seu mestre, ele come com os publicanos, as prostitutas, os pecadores, né? Então, já que a pessoa não quer aceitar o perdão e não quer perdoar, não entendendo isso, está no pecado, porque é a fonte do perdão é Cristo. E se a pessoa não faz, então considera como um pecador. Não tem outra saída? Não tem. E o que nós aprendemos hoje, irmãos? Nós aprendemos que entre nós existe muito conflito. Não sei se vocês estão percebendo, quase toda a família na face da terra tem conflitos, irmão, muitos conflitos. Famílias espirituais, que é a igreja de Jesus, e também famílias cristãs, parentesco também, muitos conflitos. Irmãos, na verdade, aí, se nós procedermos nessas condições, irmãos, nós estamos vivendo na carne, vivendo conforme esse mundo está fazendo. Mas nós fomos regenerados, agora nós somos de Cristo. Mudou tudo, irmãos. Nós temos que agora andar pela espiritualidade em Cristo Jesus. Amados, você imagina se toda a igreja andasse espiritualmente com o Senhor Jesus? Com certeza ia estar mais que 1000 maravilhas, né? Ia estar uma bênção de Deus. Mas, queridos, nem todos ainda alcançaram esse entendimento. Mas bem-aventurado quem alcança, bem-aventurado quem pratica e também tem a paciência com aqueles que ainda não entenderam, mas vão entender, porque tudo tem um tempo na vida de cada um. Louvado seja Deus, sejamos pacientes, estejamos muito pacientes para que nós possamos suportar. Mas uma coisa é certa, irmão, todos nós temos uma missão aqui, de perdoar os nossos irmãos.
perdoar nossas irmãs. Irmãos, às vezes, uma pequena ofensa, ela pode mudar a vida da pessoa, sabe? E a pessoa ficar com tanta raiva, com tanto rancor, com mágoa no coração. É as brechas que o inimigo quer, porque assim ele pode entrar na vida dessa pessoa, essa pessoa para de falar. Olha o que é mais perigoso, viu, irmãos? Olha só, além daquele que peca contra os irmãos, o duro é quando os irmãos guardam e sabe de alguma coisa e guarda isso no coração, e aí vocês começam a falar desse problema, entendeu? E não mais glorifica ao Senhor. É porque a fulana fez isso, porque ciclana fez isso, e eu não vou perdoar, eu não quero saber deles, não quero nem saber. Não, meus amados, o Senhor nos ensina a perdoar os nossos irmãos. Bem-aventurado, irmãos, são todos aqueles que perdoa o seu irmão, a sua irmã, ainda que te ofende grandemente, mas aquela misericórdia, porque sabe que Deus também perdoa nossas ofensas, né, irmãos? Por isso que Deus dá a graça sempre de falar, igreja. Irmãos, nós temos que vigiar. Olha, bem-aventurado quem consegue refrear sua língua, vive mais, vive em paz. Quem refreia a língua, ele vive mais na paz. Você sabe que até as tribulações diminuem na vida dessa pessoa? Claro que diminui. Por quê? Porque se alguém provoca, né, e você fica em paz, você evita todos os problemas e deixa tudo na mão de Deus, porque o Senhor é poderoso para justificar cada um de vocês. Tá bem? Então, o Senhor Jesus ensinou que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra também é desligado no céu. Esse é no caso de uma pessoa que ela se torna rebelde contra as coisas de Deus, contra os irmãos que fazem parte da graça de Jesus Cristo. Então, aí ela está sendo desligada, não porque os servos chegam e desligam, é porque a própria pessoa, ela é irredutível e não aceita o perdão, o conselho, e aí traz essas consequências gravíssimas. Amados, em nome de Jesus, vamos ser pessoas simples, mas ser prudentes. Vamos ser, olha, quando o Senhor Jesus, ele nos ensina isto, tá? O Senhor falou assim, que sejais simples como, manso como uma pomba, né? E prudente como uma serpente. Ou seja, irmãos, a gente tem que ter aquela mansidão, glória a Deus com todos, mas o que é a prudência de uma serpente? Se os irmãos observarem pela natureza, quando uma serpente ela está ameaçada, a primeira coisa que ela tenta fazer é fugir da presença de alguma coisa. Ela tenta se afastar. Essa é a prudência dela. Ela não tem a curiosidade de querer ver o que está acontecendo. A primeira coisa, ela sentiu alguma coisa que possa ameaçá-la, ela foge. Se ela não conseguir fugir por causa do predador que está se aproximando, então ela vai, se arma e prepara o bote. A prudência dela, ela fica preparada para a sua defesa. Assim somos nós, irmãos. O Senhor Jesus nos compara a isso, para nós fugirmos das situações adversas que vêm contra nós, referente a Cristo, a nossa vida. Então, nós temos que fugir para se esconder em Cristo Jesus, uma área de segurança. Bem-aventurado aquele que se refugia no Senhor. Essa é a prudência que Jesus estava ensinando ali para os discípulos. E o manso é que você tem palavras abençoadas de Cristo Jesus, cada um de vocês, que todos têm prazer de estar em vossas vidas, conversar com vocês, louvarem a Deus junto de vós, pois nós somos também a luz deste mundo, porque Cristo diz que nós somos luz. E quem é a luz é quem tem as palavras de Deus. Todos vós têm a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos,
Essa é a vontade do Pai, tá bom? Agora, irmãos, vamos ler aqui. O Pedro ainda até fez uma pergunta, né? Pedro falou assim, Senhor, quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos? Até 7 vezes? Pedro até respondeu 7 vezes. Os judeus ali, eles tinham uma lei, irmãos, eles falavam sobre também o perdão, os rabinos, né? Tinha ali também sobre as ofensas e o perdão que havia ali, que eles usavam. O Senhor Jesus disse aqui, que falou assim, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, que daria aí um total de, salvo erro, 490 vezes. Isso num dia, irmãos. Então, irmãos, o que Jesus está dizendo quando a gente deve perdoar um irmão? Perdoar um irmão é quando ele vem pedir perdão a nós, aos discípulos, e com sinceridade. Um perdão sincero, de coração, sabe? Então é aí que nós temos que perdoar, porque ele veio arrependido e sincero. Irmãos, o verdadeiro perdão, ele é sincero do coração. Tem algumas pessoas que às vezes vão dizer assim, tem uma briga entre família lá, marido e mulher, ou sei lá, entre sogra e genro, sogra e nora, e mãe com filho, e, enfim, até com os próprios irmãos. Sabe, irmãos, quando a gente vai lá, aconselha os dois e fala assim, você pede perdão para aquele, aí um olha para o outro, você me perdoa? Não, irmão, não é assim que funciona. O verdadeiro perdão é quando a pessoa reconhece. Ela chega, tem uma briga lá com o esposo, ou o esposo com a esposa, aí um deles chega lá e fala assim, minha esposa, eu fui muito rude com você, você me perdoa, eu me arrependi, eu não deveria ter falado aquelas palavras que eu te falei, eu te ofendi, você me perdoa? Olha, irmão, esse é um perdão perfeito de um coração. A esposa olha, e é lógico que está brava com aquela ofensa, mas aí vem aquela voz mansa daquele esposo, é um exemplo, tá? E ela então, tá bom, meu amor, eu te perdoo, eu sei, você me machucou, mas ele repete, mas você me perdoa, perdoa, e é tudo esquecido, volta à vida normal, assim também na vida de um irmão, de uma irmã. Às vezes, irmão, nós perdoamos as pessoas que nos ofendem lá de fora, pessoas que não conhecem a graça de Jesus, a gente acaba até perdoando eles. Mas tem caso que é difícil, né, irmão? Muitos não conseguem perdoar o seu próprio irmão que está caminhando nesta graça maravilhosa. É verdade que existe alguns irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, que por falta de entender, ou então, às vezes, até maldade no coração, ainda não está regenerado e comete isso. Por isso que nós estamos aqui, irmãos. Quem andar em Cristo Jesus, ele recebe a fonte do perdão. Quem anda com Cristo, tem conhecimento de Deus, sabe que todas as ofensas que nós passamos e perdoamos, o Pai que está nos céus também nos perdoa. Olha que Jesus disse, só para relembrar sobre o perdão. Olha que Jesus fala para nós aqui no capítulo 16, ele deixa bem claro aqui, numa passagem aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, que se nós, eu vou ler no capítulo, Marcos, capítulo 11, que vai ficar mais fácil. Espera aí. Olha só o que o Senhor Jesus ensina para nós aqui. No versículo 25 do capítulo 11 de Marcos. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Irmãos, quer ser perdoado por Deus? Perdoa o teu irmão. Perdoa a tua irmã. Perdoa todos aqueles que te ofenderam. Deus também vai perdoar os seus pecados. Porque cada um de nós aqui pecamos, irmão. Se alguém disser aqui que não pecou, é mentiroso. Porque todos nós pecamos.
E graças a Deus que Jesus nos regenerou, e aí nós temos a consciência de Cristo para correr aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, me perdoa, me limpa, eu perdoo aquele que me ofendeu. Não guardar mágoa. Irmãos, sobre perdão, se nós abrirmos aqui, mas tem muita irmandade machucada, tem muita irmandade magoada, tem muitos irmãos machucados de tal forma que muitos deles vão, até já morreram com essa mágoa no seu coração. Irmãos, vamos ser limpos, em nome de Jesus. A palavra está aí para nós sermos limpos. Irmãos, Jesus disse que no versículo 26, ele deixou bem claro: se nós fazer a oração e lembrando de alguém, libera o perdão, perdoa a ofensa, para que Deus também perdoe os nossos pecados e as nossas ofensas. Agora, se nós não perdoarmos, olha aqui o que Jesus vai dizer no versículo 26. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que estás no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Meus amados, se nós não perdoar os nossos irmãos, o próximo, seja família, não família, seja amigo, seja quem for, se nós não perdoarmos, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, diz que o Pai Celestial também não vai perdoar o nosso pecado. Bom, se Deus não perdoar os nossos pecados, no céu não entra pecador, entra os justificados. Se nós não perdoamos o nosso próximo e Deus não perdoa, então não vai perdoar o nosso pecado, no céu não vai entrar. Por quê? Porque tem pecado. Para entrar no céu tem que perdoar os pecados. E para perdoar os pecados, nós estamos aprendendo a doutrina de Cristo. Estamos aprendendo o ensinamento dele. Agora, aprender e praticar. Quem ouve as palavras do Senhor e as pratica é um homem sábio, é uma mulher sábia. Ele edifica a sua casa sobre a rocha. Ele constrói a sua vida, a sua casa espiritual na rocha chamada Jesus Cristo. Agora, se nós ficarmos com dorzinha no coração, que não perdoo aquele por nada, não quero saber daquela fulana, mesmo que me pediu perdão, não quero nem saber. Irmão, aquele que pediu perdão, que se arrependeu de coração, e se caso um de vocês não aceitar o perdão deles, pode ter certeza que está complicado com o nosso Pai Celestial. Através de Marcos capítulo 11, versículo 26, vocês vão ver que está complicadíssimo diante da presença de Deus, porque o pecado que você não quis perdoar aquela pessoa permanece em você. Precisa ser limpo. E precisamos refletir isso. Meus irmãos, quem garante agora que Deus pode levar algum de nós dentro de 1 minuto, dentro de 30 segundos, dentro de 10 segundos, ou pode ser dentro de um dia, um mês, um ano? Ninguém sabe. Mas ninguém sabe a hora que chegou a tua hora. Ninguém sabe. Uma coisa é certa. Nossos anos estão avançando. E no relógio do nosso Senhor Jesus é regressivo. Cada dia mais perto de vocês. Cada dia está chegando a hora de recolher nós. Eu também não sei a minha hora, mas uma coisa é certa, temos que estar vigilantes, mantendo a paz, união entre os irmãos, união entre as pessoas. O que Jesus diz? Perdoai os vossos inimigos, perdoa os teus inimigos, caluniadores. Claro, irmão, perdoa em nome de Jesus. E quem pode curar o teu coração? Cristo Jesus. Por isso, irmão, se verdadeiramente a palavra de Deus está dentro dos nossos corações, verdadeiramente somos fortes o suficiente para perdoar as pessoas. Por que forte? Porque Cristo está dentro do coração. Não é forte do próprio ser humano, mas da força de Cristo que nos dá poder. Se os discípulos, o Senhor Jesus autorizou os discípulos, deram poder para eles expulsar os espíritos, vocês concordam que os discípulos estavam fortes diante dos demônios? Claro que está, porque os demônios tiveram que respeitar eles, tiveram que obedecer à voz dele.
Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma autoridade celestial, que é Cristo Jesus. E se nós estamos debaixo da palavra de Deus, de uma ordem do Senhor Jesus, estamos fortes nele. Porque todos que se aproximam em Cristo, nele recebe a fonte. Ele é a fonte da água, da vida, do poder, do perdão, da misericórdia. Então, sejamos. Se afastarmos do Senhor, ficamos frágeis, humanos frágeis. Está vendo, irmãos? Mas que ninguém aqui se glorie, dizendo, nossa, então eu sou forte. Não, irmão, só tenha consciência disso. Que se você está com Jesus, a força dele está em você. O poder dele está em você. Ele te torna forte para suportar o pecado, para suportar, reprimir o pecado, expulsar os pecados da vida de vocês. Serão fortes o suficiente para não aceitar o pecado. Está entendendo? Porque, irmão, quando se fala de pecado que nós temos, que o inimigo vem oferecer, todos nós, o diabo não pode fazer nada com vocês. O que ele tem que fazer é só oferecer. E você tem que ser forte o suficiente em Cristo e rejeitar o pecado. Pronto. A decisão do pecado, quem toma é o ser humano. Se ele peca ou não. O inimigo faz as ofertas. Quem vai aceitar é o ser humano. Agora, se o ser humano está com a consciência e conhecimento em Deus, ele não peca, porque ele sabe o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. E nós estamos fazendo a vontade do Pai. Se fazemos a vontade do Pai, significa o quê, irmãos? Que nós não estamos fazendo a vontade desse mundo, desse século, e nem do diabo. Essa é a verdade. Tá bem? Então, irmãos, a nossa missão é perdoar os nossos irmãos, é perdoar o nosso próximo. Quando o Senhor falou 70 vezes 7, significa que não há limite para perdoar os nossos irmãos. Não tem limite. Entendam isso, irmãos. Né? A mente humana, a paciência humana, muitas pessoas falam assim, chegou no limite da minha paciência, eu não aguento mais. Do cristão, não há limite, porque a mente de Cristo está no cristão, e o cristão que anda com Cristo sempre há misericórdia. Quando ele vai perdoar alguém, ele lembra que ele também está sendo perdoado por Deus Pai. Irmãos, é tão interessante isso, igreja, é tão interessante, que toda vez que vocês perdoar alguém, vocês vão lembrar que Deus também está perdoando vocês. Olha que oportunidade santa e maravilhosa, porque todos nós temos fraquezas, nós erramos. Tá bem? Louvado seja Deus. Eu acredito que muitos aqui entenderam e vamos mudar os nossos, vamos tomar atitude, cada um de vocês que estão ouvindo esses conselhos e outros que vão ouvir também. Para um pouquinho, vamos refletir. Está na hora, irmão, de você mudar a sua mente, está na hora de tirar a sua arrogância, está na hora de tirar o seu orgulho e ser humilde. Perdoa. Deixa o velho homem para trás. O velho homem diz, comigo não, eu não perdoo, não quero saber, e para mim acabou, já morreu, não quero mais saber dessa pessoa. Não, irmão, é isso que o diabo quer. O que Deus quer? Perdoa o teu irmão, até 70 vezes 7. Não tem limite para perdoar o teu irmão, tua irmã. Perdoa. Irmão, olha, a pessoa pode te ofender várias vezes. Você não precisa estar andando com a pessoa que te ofende. Você só precisa ter, assim, a misericórdia por essa pessoa. Quando encontrar, perdoa ela, tá bom? Ou ele, e segue a tua vida. Se um dia eles te procurarem, não vira as costas, seja aberto, que um dia, vocês fazendo isso, vocês vão montar a brasa na cabeça deles, porque eles pagam com mal e você recebe e pagam para eles com o bem. Oh, meu amado, essa é a divina misericórdia de Deus. Então, eu creio que todos entenderam. Só lembrando, meus queridos, que não há limite para perdoar as pessoas, tá bem? Tá bom? Então, nós temos essa missão, sim. Os discípulos aprenderam isso. Os discípulos aprenderam isso, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha, vamos dar um exemplo. Vocês lembram de Pedro? Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes.
Claro, foi pelo medo, né? Ele negou Jesus. Imagina Jesus ali sendo acusado, e Pedro estava vendo de longe. E Pedro negou, e Jesus só olhava. Não vou contar toda a passagem, não, que vocês já sabem. Mas quando o galo cantou, Pedro olhou para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus estava vendo Pedro, olhou. Pedro lembrou de que Jesus disse a ele. E o Senhor falou para ele que antes que o galo cantasse, 3 vezes Pedro ia negá-lo. Irmãos, você sabe quando é uma pessoa muito íntima? Pedro era muito íntimo de Jesus. O Senhor Jesus amava Pedro, amou todos os discípulos, mas tinha os íntimos. Era Pedro, João e Tiago, né? Eles estavam sempre juntos, eles viram a glória de Deus, a transfiguração de Jesus ali, que é a glória de Deus. Eles estiveram sempre juntos. O Senhor mostrou a ressurreição de Tabita, lá da menina, eles estavam juntos, sempre estiveram juntos com o Senhor Jesus. Aí foram orar no monte, estavam sempre juntos. Irmãos, enfim, o que aconteceu? Pedro negou, Pedro lembrou, e Pedro, o que ele fez? Saiu daquele lugar. Ele se arrependeu tanto, mas tanto no seu coração. Irmãos, vocês imaginam o inimigo acusando Pedro? Você negou o seu mestre. E Pedro chorando amargamente. Jesus, 3 dias, né, depois sexta, morreu. Pedro não estava lá nos pés, na cruz do Senhor Jesus, não estava lá. Passou-se o sábado, Pedro isolado. Passou-se o domingo, Pedro isolado. Jesus ressuscita. E o Senhor Jesus disse: conte aos discípulos e conte a Pedro também. Quer dizer, Pedro estava separado. E aí vai um mensageiro e fala: Pedro, Jesus mandou vir falar contigo. Olha só, olha a misericórdia, o perdão. Vocês lembram em João 21, Pedro, naquela tristeza, ele falou assim: eu vou pescar. Os discípulos também tristes, eu também vou. Foram todos, não pegaram nenhum peixe naquele dia. Mas na manhã seguinte, eles lá no mar, bem perto da costa, o Senhor Jesus, eles ainda não tinham reconhecido Jesus, estavam um pouco distante. O Senhor falou: filhos, tem de pegado alguma coisa? Não, trabalhamos a noite toda, nada. Lança a rede para a banda direita. E sobre a palavra dele lançou, pegaram muitos peixes. Aí João olha: Pedro, é o Senhor. Irmão, Pedro lança-te do barco e já vai nadando para ir ao encontro de Jesus. Primeiro que os discípulos tinham que recolher os peixes e tudo, e Pedro já vai nadando ao encontro de Jesus. Irmão, naquela hora, ele pulou naquele mar, naquela profundeza, para encontro do seu mestre. Quando chegou lá, um pouco cansado como homem, mas ele abraçou o Senhor Jesus. E, irmão, imagina aquela comunhão. Jesus, fonte do perdão. Você imagina se Jesus virava as costas para esse fosse homem e falasse assim: ô Pedro, eu não quero você no meu ministério do Evangelho. Você me negou diante de todos os povos ali. Eu estava sendo acusado, todo mundo ouviu, aquelas pessoas que fizeram perguntas se você era dos meus, você me negou. Você não serve para ser meu discipulado. Foi isso que Jesus respondeu para ele? Não. Num dado momento, eles estavam ali comendo um peixinho, jantando. O Senhor Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro rapidamente diz: Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Aí Pedro ouviu aquela palavra, mas ainda não entendeu. Irmão, vocês entenderam que às vezes o Senhor precisa repetir várias vezes para entrar na nossa mente? Alguns até falam: poxa, mas aquele irmão é repetitivo, aquela irmã é repetitiva. Não, é que às vezes não entra na mente. Ah, não, eu já entendi. Ah, entender e não fazer, não entendeu nada. Aí o Senhor Jesus olha para Pedro a segunda vez: Pedro, tu me amas. Pedro: Senhor, claro que eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos, Pedro. Na terceira vez: Pedro, tu me amas. Aí Pedro entristeceu. Aí que ele foi lembrar dos fatos. Ele lembrou que há 3 vezes que Jesus está dizendo se ele amasse o Senhor, ele lembrou que as 3 vezes ele negou o Senhor Jesus. Oh, meu irmão. Quando ele lembrou, o arrependimento foi maior. Aí ele, com a voz tão triste, falou assim: Senhor,
tu sabes tudo, tu conheces tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta, então, as minhas ovelhas. Pedro, em verdade eu te digo, Senhor, quando você era moço, você fazia o que você queria, você se vestia, ia para onde você quiser. Agora és velho, é outros que vão te cingir, tu vai para onde tu não queres. Irmãos, aí o Pedro entendeu que agora Pedro estava sob a vontade do Pai e que Pedro tinha que trabalhar para o Senhor. Irmãos, viu como o Senhor Jesus fez? Jesus não lançou no rosto de Pedro. O Senhor perdoou ele. O Senhor conhece que nós somos fracos. Irmãos, e é aí que nós temos que entender. Pelo próprio ser humano, nós não compreendemos, mas quando nós olhamos para o Mestre, ele nos revela quão grandes somos, frágeis e fracos na presença dele. Pelo medo, tem pessoas que mentem, né? Mas quando ela recorre ao perdão, o Senhor perdoa, a pessoa procura não mentir mais, porque a mentira leva para o inferno. Essa é a verdade. Glória a Deus. Deus deu até a palavra de Apocalipse, capítulo 21, em ontem, né? E vocês vão ver que ali como foi que o Senhor ensinou todos nós. Assim, o Senhor manda aqui também que nós temos que perdoar. Não há limite de perdão. Irmãos, vocês estão entendendo isso? Existe muita forma das pessoas nos agredir. São pessoas em herança que podem passar vocês para trás. São pessoas que fazem absurdo com a vida de vocês. Mas quando essas pessoas se arrependem e vêm para vocês, lembra de Jesus, lembra do Senhor. Faça como ele. Perdoa para que os teus pecados também estejam perdoados diante de Deus. Assim, se nós perdoarmos nossos irmãos, nós entramos no reino do céu, porque o Senhor perdoará os nossos pecados. Tá bem? Glória a Deus. Amados, e agora nós vamos ler a passagem sobre a parábola do credor incompassivo. Essa passagem, irmãos, é muito importante na vida de todos nós. Eu vou passar aqui para vocês, e é muito importante para vocês verem como os nossos pecados é impagável diante de Deus. Só o Senhor Jesus que pôde pagar os nossos pecados através do sangue dele. Por isso que ele se entregou à cruz para salvar a humanidade. Bem-aventurado todo aquele que, ou irmão ou irmã, as pessoas neste mundo, que ouviu o Evangelho e crer que Jesus é o seu fiel Salvador e que somente através do sangue dele que somos perdoados, esses receberão a vida eterna. Vamos ver aqui o que o Senhor Jesus nos ensina. A parábola do credor incompassível. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E, começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, e com tudo o que tinha, para que a dívida lhe se pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de uma íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe deviam 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste?
Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas, quer dizer, seus pecados. Até aqui, irmão. Amém. Queridos, vocês estão vendo aqui que o Senhor Jesus, depois de falar do perdão do pecado de um irmão, ele propôs aqui uma parábola falando sobre um credor incompassivo. Irmãos, vejamos aqui que o Senhor Jesus disse que o reino do céu pode ser comparado a um certo rei, que quis fazer conta com seu servo. Sabemos, irmãos, que o rei, eles têm os seus súditos, não é verdade? Ele tem ali, o rei tem os seus súditos, e ali ele foi fazer uma conta, pegou um deles e foi fazer uma conta, a qual está escrito aqui, ó. E começando a fazer a conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Irmãos, quando nós falamos de talentos, agora eu quero ajudar vocês a entender o tamanho de perdão que Deus perdoou os seus pecados e o meu, o pecado da humanidade, de cada um de vocês. Olha, quando o Senhor falou aqui sobre 10.000 talentos, essa pessoa tinha uma dívida impagável. Então, ele não tinha com quem pagar. No versículo 25, está dizendo que ele não tinha como pagar esse rei. O que ele fez? O rei deu uma ordem que mandasse ele, sua mulher, seus filhos, que fosse vendido tudo que ele tinha para que fosse pago, que não seria tudo para pagar. Mas esse homem, esse servo, ele se adiantou e se prostrando diante do seu rei, quer dizer, ajoelhou-se, adorando, ele disse assim, né? Ele falou bem claro assim, reverenciando esse rei, dizia: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Irmãos, eu vou explicar isso para vocês que era impagável. Ele não tinha como pagar. Ainda ele pediu para que Deus, que o rei fosse generoso, porque ele ia pagar, mas ele não ia pagar. Não tem como pagar. Ele ia morrer antes do pagamento. Não tem como pagar a vida dele. Ele poderia ser escravo até a morte, não pagaria a dívida dele. Então, o Senhor consciente, esse rei consciente, Jesus dando essa parábola, o que o rei fez? Ele foi movido de uma grande compaixão para com esse servo. Ele fez o quê? Perdoou todas as suas dívidas. Ou seja, esse servo, com a sua família, seus filhos, sua esposa, estava totalmente livre do pagamento da dívida com o seu rei. Quer dizer, ele não teve uma prorrogação para pagar essa dívida futuramente. Ele teve foi o perdão para nunca mais ser lembrado dessa dívida. Mas acontece, irmão, espiritualmente é a mesma coisa. O nosso Deus, ele ia nos chamar diante do seu trono e nós não tenhamos condições. Mas Deus vai enviar Jesus para nós, o Salvador, e o Salvador toma todas as nossas dívidas para si próprio e ele paga a Deus com a sua vida, com o seu sangue, e nós todos estamos perdoados diante de Deus. Deu para entender isso? Ninguém aqui mais deve ao Senhor os pecados, porque Cristo levou os nossos pecados na cruz. Olha que compaixão que Deus tem por nós, porque Deus mesmo diz que ele amou o mundo de tal forma que ele enviou o seu filho aqui. Quer dizer, não tinha, ninguém ia pagar. Então, o próprio filho dele veio e fez essa obra redentora. E aqui nós vemos, então, que esse servo, ele também tinha outros conservos dele que tinha dívida com ele, só que era uma dívida menor. Um deles está escrito aqui, que vocês podem ver, que quando o Senhor perdoou e soltou ele, perdoou a dívida, pode ver no versículo 28, que diz assim, ó, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos
que lhe devia 100 dinheiros. Lançando mão dele, sufocava, dizendo, né, que pagasse o que deve. Aquele homem fez a mesma coisa. Falou, Senhor, seja generoso comigo, tenha compaixão de mim. E aquele homem não perdoou. Aquele servo malvado não perdoou. Colocou ele na prisão. Então, eu quero ajudar vocês a entender o tamanho da nossa dívida que Jesus pagou para todos nós, tá bom? Irmãos, só para recapitular, se vocês quiserem anotar aí, para vocês entenderem melhor, está aqui escrito que quando este rei, Jesus colocou essa palavra, que esse rei quis fazer a conta com seu servo, começando por um deles, disse que esse servo estava devendo aqui, irmãos, ó, apresentou que devia 10.000 talentos. Olha, no versículo 24. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado que ele devia 10.000 talentos. O que é um talento, irmãos? Vamos entender isso. Amados, para vocês entenderem isso, um talento, irmão, significa 60 quilos de ouro. Isso é um talento. Você vê isso na Bíblia. Agora, você imagina 10.000 talentos. Tá bom, irmão? Então, para nós entendermos isso, 10.000 talentos seriam 600.000 quilos de ouro. Esse servo, na parábola, devia 10.000 talentos para o seu rei. Quer dizer, 600.000 quilos de ouro. Agora, eu fiz questão de procurar atualizar isso no dinheiro nosso brasileiro. Irmãos, só para vocês terem ideia, 1 grama de ouro hoje, 1 grama de ouro, custa mais ou menos R$308. 1 quilo de ouro custa R$308.000. Já, veja como que muita gente, em termo material, não tem esse dinheiro. São poucas pessoas que têm esse dinheiro. Agora, veja, um talento, eles são 60 quilos de ouro, que no valor de hoje, no Brasil, sairia 18.480.000 reais. Pronto. Medite aí. Eu mesmo não tenho condições disso. Vocês também não têm. Agora, irmão, meditem 10.000 talentos, que são 600.000 quilos, e a dívida desse homem, se fosse no dia de hoje, brasileiro, para com seu rei, seria de 184 bilhões e 800 milhões de reais. E pode trabalhar a vida toda que não vai pagar. Não é verdade? Irmãos, então, veja bem, a dívida desse servo para com seu rei era uma dívida de 10.000 talentos, que no dinheiro de hoje seria de 184 bilhões e 800 mil reais. Deus me deu a graça de trazer isso aqui para vocês verem o tamanho da dívida. Agora, se isso fosse no pé da letra, vocês têm condições de pagar? Nenhum de nós temos. Não há como pagar. Porque isso aqui é muito, irmão. Para que vocês entendam, é isso mesmo, Ângela, é impagável essa dívida. Os nossos pecados foram tão grandes que é impagável. Não tem quem pode pagar. Aí o Senhor Jesus, a compaixão de Deus é tão grande que ele envia o seu filho, e o seu filho chega na terra e ele então mostra o caminho. Ele é a verdade, a vida, ele é o caminho, né? Glória a Deus, o caminho, a vida, a verdade. E aí, irmãos, ninguém vai até a Deus se não for por ele. Se ele chegou a nós, porque Deus enviou a ele, e ele leva os pecados. Essa dívida que você tem, a minha dívida, ela foi paga através da crucificação de Jesus. Vocês estão perdoados, vocês não têm mais dívidas. Quando aceitamos Jesus, claro, irmãos, que aqueles que não aceitar Jesus não tem como se salvar. Mas quando aceitamos Jesus, nós estamos perdoados de tudo. Aí o que aconteceu? Agora vamos entender. Vocês entenderam? Diante de Deus, como vocês estão? Através de Cristo está pago todas as suas dívidas. Muito bem. Então, está resolvido o nosso problema, tá certo, igreja? Nosso problema foi resolvido. Agora, olha só. Olha só quem somos nós. Vamos observar na Bíblia quem era esse servo. Quando o rei chamou ele, apresentou os 10.000 talentos de dívida e ele disse, Senhor, eu vou trabalhar. O Senhor viu que ele não ia conseguir. O Senhor perdoou ele. Então, ele ficou livre da dívida. Mas o Senhor, olha só quem era esse servo.
Se vocês observar, no final daqui da palavra, esse servo era malvado. E Deus perdoou um malvado. Só que o malvado, ele poderia se regenerar e perdoar o seu próximo. Aí o que aconteceu? Esse homem saiu perdoado aqui na parábola, e quando ele estava saindo, ele encontrou um conservo dele. E esse conservo dele estava devendo 100 dinheiros, ou denário. Veja, devendo 100 dinheiro. É uma dívida irrisória referente a dele. Quero ajudar vocês a entender, tá bom? Olha, amados, para vocês entenderem, vocês podem ver, abrindo lá no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 2, versículo 22, no capítulo 22, 19, também está escrito. O que é o dinheiro? Vamos entender isso. Olha, sem dinheiro ou sem denário, naquela época, o denário, ela era uma moeda grega, tá bom? Perdão, romana, uma moeda de prata romana. Ela era geralmente um salário que um homem recebia durante o trabalho do seu dia. Então, irmãos, um denário era um trabalho de um dia, tá bom? Se um mês tem 30 dias, então o salário dessa pessoa era 30 denários. Se esse estava devendo 100, ele estava devendo quase 4 meses de salário. Então, vamos entender, pegando o denário, se é um trabalho por dia, tá certo? Um denário custa o dia de um trabalho de um ser humano, ali no caso deles na época, vamos falar de nós brasileiros para nós entendermos melhor. Pega o salário mínimo, que eu acho que está R$ 1.212 no dia de hoje, se aumentou, eu não lembro agora, mas vamos pegar aí, tá bom? Divide ele em 30 dias. Se nós dividirmos esse 1.212 salário mensal de um trabalhador, que é o piso salário inicial, né, o piso do mínimo, salário mínimo, se nós dividirmos ele, vai dar R$ 40,40 por dia. 1.212 dividido por 30, R$ 40,40. Esse R$ 40,40 é equivalente a um denário, a um dinheiro da época deles. Então, veja que este conservo daquele malvado servo que foi perdoado os 10 mil talentos, ele estava devendo 100 dinheiros, que se você multiplicar, pode dar aí quase 4 salários mínimos, que daria R$ 3.630 ou os 3.650. O outro estava devendo 18.480 milhões para o seu rei. Aqui, esse conservo está devendo, isso nós estamos falando no nosso dinheiro, tá bom? Para vocês compreenderem a situação. Esse só está devendo só 3 salários e meio, um pouquinho mais. O que é essa dívida referente àquele que foi perdoado para ele? É muito grande. O que Jesus ensina isso? Irmão, o que você não podia pagar e você hoje está perdoado, e por causa do perdão você vai ser salvo, por que você não perdoa o teu próximo? Por uma ofensa tão mínima, por uma ofensa que pode ter te causado algum prejuízo, mas não roubou a vida eterna de vocês, porque a vida eterna já está nas mãos de Deus e está na sua vida decretado o perdão da tua vida. Então, por que não perdoa esse que te faz algum mal? Então, nós vamos agora agir. Irmãos, vamos refletir um pouco isso. Tá bom? Tem irmãos, eu não sei, irmãos, mas existe crente que está colocando outro crente na justiça por difamação, por calúnia. Quer dizer, se está pondo isso, é porque não perdoa. Vocês concordam? Não perdoa, se sente ofendido e aquela pessoa vai ter que pagar. Está fazendo exatamente aqui, ó, que o Senhor está ensinando, só que é o contrário, tá bom? Se alguém te ofendeu, irmão, te caluniou, te humilhou, roubou a tua dignidade, irmãos, presta atenção, que teve uma ligação aqui. Ele roubou a glória de Deus? Ele roubou o perdão de Deus na tua vida? Não. Ele roubou que você não possa entrar no céu? Não, não conseguiu fazer nada. A tua integridade com Deus permanece a mesma. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, tá? Tem crente
colocando o crente na justiça por causa disso. E Jesus está ensinando aqui é que devemos perdoar. E muitos vão chamar de vocês, desculpa a expressão da palavra, nossa, como você é bobo, como você pode fazer isso? É seu direito. Irmão, que direito que nós temos de entrar no céu? Nenhum de nós temos direito de entrar no céu por nós mesmos. Precisou vir Jesus para dar-nos o direito. Precisou vir Jesus para nos esclarecer quanto nós éramos devedores, para depois recebermos o direito da vida eterna. Meus amados, o diabo está fazendo de tudo para a gente começar a olhar só para as coisas deste mundo, dizer que somos crentes, mas as nossas obras não são verdadeiras. Agora, quem está ouvindo isto, está aprendendo, por isso que a leitura da Bíblia, a Bíblia nos mostra toda a verdade. Irmãos, não caiam nessa, os outros querer falar para você, não, processa, essa pessoa fez isso com você, roubou a tua dignidade. Irmãos, não vai atrás disso. Existem alguns casos que tem que ser usada a justiça, mas esses tipos de ofensa, de calúnia, deixa ao Senhor, tá bom? O Senhor sabe disciplinar cada filho dele, como pai de família. Quando um irmão briga com o outro, e o pai percebeu que o outro é ofensor, o irmão não precisa fazer nada. O pai pega aquele lá e dá um castigo para ele, ensina, disciplina, ele não te ofende mais. Então, quem que vai contra Deus? Quem? Quem aqui na terra consegue ir contra o Pai Celestial? Ninguém. Entendeu, meu irmão? Ninguém. Então, igreja, nós temos que, glória ao nome do Senhor Jesus, nós temos que ficar firme, tá bom? Nós temos que permanecer firme no Senhor Jesus. Temos que estar fiel com Ele, tá bom? Então, meus irmãos, vocês entenderam isso? Você viu o que esse mau servo fez? O rei perdoou todos esses 10 mil talentos, que é equivalente ao nosso dinheiro, de 18 bilhões, 480 milhões de reais. Isso aqui na parábola, tá bom? Para vocês entenderem. Aí esse outro aqui só está devendo 3 salários e meio, um pouquinho mais, de 3.630. Esse mau servo ainda manda encerrar ele na cadeia. Ainda fala assim, não, ele ainda falou, seja generoso, eu vou te pagar. E ele não quis saber. Colocou ele na prisão até que pagasse o último centavo. Os outros conservos, eles aqui se entristeceram de ver uma injustiça, porque eles viram o rei perdoar uma dívida impagável para aquele servo malvado, maldoso. Irmãos, será que nós não temos entre nós também servos e servas de Deus malvados, não? Maldosos? Está aí uma reflexão para todos nós. Aonde nós estamos neste momento? Qual é a nossa história diante de Deus e diante de nossos irmãos? Como nos comportamos diante do Senhor e diante de nossos irmãos? Aí ele encerrou na prisão. Os conservos se entristeceram muito nesse acontecimento, ficaram contristados. Então eles foram lá no rei e declarou: ó rei, sabe aquele que você perdoou os 10 mil talentos? Pois é, ele encontrou o seu conservo, que devia 100 dinheirinho, 100 denário, mas maltratou e pôs na prisão. Não teve misericórdia, não teve compaixão dele, como o Senhor teve com esse servo. O rei da glória, né? Aqui na parábola, aquele rei mandou chamar aquele mau servo. Vai lá, busca ele. Trouxe na presença do rei. Aí, olha o que diz aqui. Então, no versículo 32, então o seu senhor, chamando a sua presença, disse, agora, olha a declaração desse rei, servo malvado, perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive de misericórdia de ti? O que o Senhor Jesus nos ensina aqui? Para nós termos compaixão daqueles que nos deve, que nos ofende, que peca contra nós. Ter misericórdia com eles. Bom, o rei ficou indignado. Então, o que o rei fez? Indignado,
o seu senhor, ele entregou aos atormentadores, quer dizer, foi pior do que ir para a prisão. Entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que devia. A pergunta é, ele conseguiria pagar aquela dívida tão alta? Os 60 mil, os 10 mil talentos, ele ia conseguir? Não. Então, ele foi condenado eternamente. Perdeu a vida, perdeu a liberdade. Foi condenado eternamente. Nunca mais estaria na presença do rei e nem nas presenças das outras pessoas. E deu para entender isso? Agora vamos para o lado espiritual. A mesma coisa Deus, o Senhor Jesus está ensinando a cada um de vocês. Os nossos pecados são impagáveis. Entendam bem isso. Nossos pecados são impagáveis. Os nossos pecados não tem como nenhum de vocês pagarem. Aí o próprio Pai Celestial envia o seu Filho, paga as nossas dívidas, paga os nossos pecados e perdoa-nos diante do nosso Deus, trazendo Ele o Evangelho, e nós aceitando que somente, reconhecendo que só Ele pode nos salvar, por isso que nós somos perdoados, porque reconhecemos que só o Senhor Jesus pode nos salvar diante de Deus, porque todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Aí, irmãos, nós estamos convivendo entre a Irmandade, convivendo entre nossos amados irmãos, e aí acontece que alguém peca contra nós, e nós fomos perdoados, e queremos fazer justiça contra o nosso irmão, queremos, comigo é desse jeito, comigo é assim, olha, tomara, irmão, jogam até praga, praguejam, me perdoa as expressões da palavra, que eu não quero nem falar aqui, mas vocês já entenderam tudo isso. Tomara, que é o desejo mal, que é uma desgraça na vida daquele teu irmão ou da tua irmã, porque te ofendeu, te machucou, glória ao nome do Senhor Jesus, e vai lá na garganta lá, não, tomara que aconteça isso mesmo, desejando mal. Irmão, qual é o pecado dessa pessoa em relação ao teu pecado com Deus? É coisa mínima, insignificante. Aí, lembra-te da tua dívida com o Pai Celestial, que foi perdoado, e olha para o teu irmão, meu Deus, essa ofensa aqui não chega aos pés do que eu tenho feito com meu Pai Celestial. Perdoa, oh, meu irmão, perdoa a tua ignorância, perdoa o que tu fez. Então, meus irmãos, aqui está um conselho para que vocês guardem nos vossos corações. O verdadeiro cristão, ele tem que ser mais manso, humilde, perdoar, sofrer. Por isso que o crente sofre, irmão, porque o crente tem que andar conforme o Senhor. Isso aqui é uma cruz também. Por quê? Porque você sofre ofensa, você sofre desprezo. Tem pessoas que não querem nem ficar perto de vocês. Tem pessoas que não querem estar próximo. Mas, irmão, o mais importante é Cristo dentro do vosso coração. Aí, aqueles, glória ao nome do Senhor, que estiver com o Senhor Jesus, vai brilhar na presença de Deus. Vocês entenderam toda essa passagem da palavra de Deus? Eu vou abrir aqui para todos vós aqui, irmãos. Vocês entenderam o que Deus está dando graça de falar? Todos estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado Glória seja, a Deus. louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, eu vou fechar aqui, tá? Graças a Deus que vocês entenderam bem. E aqui fica uma reflexão para todos, tá? Lembra-te que temos que perdoar o nosso próximo. E assim é a nossa missão. Perdão do pecado do teu irmão, perdoa-lhe 70 vezes 7, conforme Jesus disse, que não há limite de perdoar. E depois tem esse exemplo aqui do rei, e aí está o exemplo das nossas dívidas espirituais, que foram totalmente pagos pelo sangue de Jesus. E agora, por que, meu amado? Por que que nós vamos agora não perdoar aqueles que nos ofendem? Como Jesus, só para encerrar, quando Cristo estava na cruz, todo mundo pecando contra ele, blasfêmia e tanta coisa. E quando ele está perto de entregar o seu espírito para o Pai Celestial, ele diz, olha para o povo e olha para o céu e diz, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que faz. Meu Deus eterno.
Que exemplo maravilhoso. O próprio filho pedindo ao pai perdão de toda ofensa que eles estão fazendo contra o próprio Filho de Deus. Meus amados, nós temos que andar com Jesus. Nós temos muito que aprender com o nosso Mestre, muito. Por isso que nós estamos lendo a Bíblia, irmão, porque ela vai regenerando a nossa vida, ela vai mudando o nosso conceito. Espero que, através dessa leitura, que sejam abertas em nome de Jesus as vossas mentes, lembrando quem eram vocês diante de Deus e agora quem são vocês diante do Senhor. E os seus irmãos, quem são eles perto de vocês? Oh, queridos, vamos buscar o Senhor. Vamos aprender em nome de Jesus. E o Senhor, ele se agradará. Por quê? Porque estamos procurando o conhecimento de Deus. Esta é o conselho do dia de hoje que Deus prepara para todos nós. Que o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor Jesus seja sempre glorificado, né, irmãos? Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Jesus. Amém.